no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Lindo. Isso a gente vai cantar, como eu falei, no Apocalipse, no tempo da revelação. Pode ir decorando. Esse a gente vai cantar. Queria falar uma coisinha sobre julgamento. É uma coisa muito normal a gente julgar pessoas. O pai estava preocupado com isso, porque ele tinha 4 filhos. E não gostaria que os filhos tivessem o hábito de julgar. E para isso ele tomou uma seguinte ideia brilhante. Vou mandar meus filhos viajar e vou mandar que eles vejam uma pereira. E ele mandou. Só que um ele mandou no verão, um mandou na primavera, outro no outono e outro no inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Ele mandou. E mandou os filhos e pediu para que eles depois fossem para algum lugar e todos voltassem na mesma data, marcou uma data. E os 4 filhos chegaram. Os 4 filhos, ao chegarem, o pai perguntou: o que você viu? E o mais velho respondeu: pai, eu fui no inverno e lá eu vi uma árvore seca, sem folhas, horrível. Não pensava que era uma árvore tão ruim. O segundo filho olhou e falou: não é nada disso. Eu fui e estava cheio de folhas, e estava bonito, um aroma agradável. O outro falou: não, quando eu fui, tinha flores e um fruto bonito. A árvore era frondosa e já estava firme lá. Falou: não é nada disso. Quando eu fui lá, era verão, era a última estação, e a árvore estava até tombando de tantos frutos maduros que ela tinha. O pai olhou e falou: todos vocês estão certos. Vocês 4, meus filhos, vocês estão certos. Só que vocês nunca podem julgar uma pessoa ou julgar uma ação em função de uma única coisa. O que foi na primavera viu a árvore de um jeito. O que foi no outono viu ele de outra forma. O que foi no verão de outra e no inverno de outra. Mas a árvore é a mesma. Nós não podemos julgar pela primeira aparência. Você tem que ver o conjunto. Isso talvez hoje, em função da história que nós vamos ler, vai ter sentido e vai fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas. Hoje nós vamos ler o livro de Mateus. Está no capítulo 16, de 13 a 17. Mateus 16, 13 a 17. O nome que eu dei é: Jesus, quem é para você? Quem é para ti, Jesus? Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus,
quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Nós temos o hábito de julgar as pessoas. Jesus andava com seus discípulos. E para vocês terem uma ideia, pela segunda vez Jesus estava indo embora. Ele estava agora na região de Cesareia de Filipe. Que região é essa? Vamos entender. Galileia era o lugar onde Jesus mais tinha ido e muitos milagres ele tinha operado ali. Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia. 40 quilômetros depois da Galileia, ao norte, fica Cesareia de Filipe. Nessa região, talvez da Fenícia, pode-se dizer, lá tinha um monte chamado Hermon, um lugar onde o ano todo tem neve. Mas como? É deserto, é região árida. De novo, não julga pela aparência. Lá tem por causa da altitude. A altitude permite. E esse lugar faz com que, com uma mudança do clima, comece a gotejar. E quando goteja, esses pinguinhos de água começam a correr e formam o rio Jordão, o mar da Galileia. Desse lugar tem vida. Aos olhos normais, perda de tempo. Por que eu vou para esse lugar? Jesus foi numa cidadezinha pertinho. Em Cesareia de Filipe, ele falou, tenho uma dúvida. Vocês, meus discípulos, Lucas ainda fala que ele estava num lugar à parte. Ele não queria que outras pessoas ouvissem. Era um grupo especial que era para ouvir. Ele perguntou, vocês, digam para mim o que eles falam de quem é o Filho do Homem. Na hora, as pessoas dizem que você é um Jeremias, você é um Elias, você é Isaías. Por quê? Porque o tipo da pregação e a fala de Jesus era parecido com esses pregadores. Você é João o Batista, por quê? Porque você tem o hábito de levar as pessoas ao arrependimento, a se confrontarem com a sua verdadeira vida. Você tem o hábito de colocar as pessoas contra si mesmo. Porque é muito fácil olhar o meu vizinho e apontar os defeitos dele. E falar, meu vizinho, você não vale nada. Mas é difícil você olhar para você e falar, e quanto eu tenho de valor? João, então você é Jesus. Os homens te veem assim. Você é uma réplica de alguém que leva as pessoas ao erro. Você é aquele que fala sobre os caminhos da verdade, caminhos de mudança. Por isso eles te associam aos profetas. E Lucas ainda vai mais longe. E eles ainda acham que você é um dos profetas ressuscitado. Porque eles acreditavam na ressurreição. E eles acreditavam piamente que Jesus era alguém que estava ali, que era do tempo antigo e que voltou a viver. Mal lembravam eles, as pessoas que ouviam, que Jesus nunca morreu. Jesus sempre foi, Jesus sempre existiu. Mas não era essa a discussão. Jesus tinha uma bondade incrível. Ele queria ouvir o que é que os discípulos, ao longo de 3 anos, tinham aprendido sobre Jesus, das pessoas que estavam à volta. Porque quando você está do lado de alguém, tem sempre alguém cutucando e te fazendo uma pergunta. E você está sempre dando uma resposta. E quase sempre, na sua resposta, você está apontando o dedo e falando alguma coisa. Pondo o seu ponto de vista. E dizendo, é assim. Mas é a sua vontade. É a pereira, talvez no inverno. Quando na realidade, pode ser do verão, e você matou essa possibilidade. Dos bons frutos, de aquilo. Só porque você viu seca, você diz que não vale nada. Jesus faz do maior bandido a pessoa mais limpa dessa terra. E se tiver dúvida, um do lado dele na cruz era bandido. E resolveu olhar para si mesmo e falar, eu sou pecador.
Eu assumo meus erros. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso.